pois a palavra de Deus diz que elas eram virgens. Virgem significa símbolo de pureza, símbolo de lealdade, símbolo que você tem um compromisso com aquele que é o dono da sua vida. Para nós, nos dias atuais em que nós estamos vivendo, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, vamos começar a ver muitas coisas que estão acontecendo, mas tem pessoas ainda que verdadeiramente têm o amor de Deus sobre a sua vida. Ele não deixou a chama do Espírito Santo de Deus se apagar em seu coração. Aleluia. Quando ele ouve falar da palavra do Senhor, ele sente o fogo arder em seu coração. Aleluia a Deus. Essa noite aqui, essa palavra relata para nós que nós devemos ser compromissados com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Se Deus, irmão, te chamou, porque Ele confia na sua pessoa. Se Deus te escolheu, porque Ele sabe que Ele tem um projeto maior para a sua vida. Talvez alguém olhe para você e diz: ele não tem jeito, ela não tem jeito. Mas, irmão, Deus, Ele tem o seu jeito. Ele dá jeito naquilo que não tem jeito. Ele conserta aquilo que não tem conserto. Ele reforma aquilo que ninguém quer para reformar. Ele muda a minha e a sua situação. Aleluia. Nesta noite Ele se faz presente aqui, porque Ele quer nos abençoar. Quando Ele chamou essas mulheres, e as 10 eram comprometidas com o Senhor, mas apenas 5 delas eram fiéis. As outras, vamos lá, que até por certo tempo, talvez elas tiveram a vida ali íntegra, diante da presença do Senhor. Foram passando-se os tempos, elas deixaram de ser comprometidas com a obra de Deus. Irmão, nós não podemos deixar as coisas do mundo nos esfriar. Nós que somos chamados pelo Senhor, não podemos deixar de saber que nós temos a marca do sangue de Cristo Jesus em nossas vidas. E muitas vezes nós não valorizamos o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados, para nos purificar as nossas vidas, para que nós venhamos ter uma vida de perseverança, uma vida de obediência, uma vida de santificação, uma vida diante do altar do Senhor, para que aqueles que olharem para nós verdadeiramente possam dizer: aí está o santo homem de Deus, aí vai uma santa mulher de Deus. Porque, irmão, nós que servimos ao Senhor, não é o mundo aí fora, é eles que têm que ver que nós somos diferentes. Quando nós passarmos, eles dizer: aquele verdadeiramente serve ao Senhor. Sabe como que você consegue atingir esses objetivos? É você não se misturando com as coisas que o mundo oferece, mas é você colocando a sua vida diante do altar do Senhor e tendo compromisso com a palavra. Irmãos, a palavra do Senhor diz em São João 8:32: reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, irmão, o que liberta o homem, o que transforma o homem e a mulher é a palavra de Deus. Não tem como eu e você sermos libertos se nós não deixarmos a palavra do Senhor penetrar em nossos corações para mudar a nossa maneira de ser. Aquelas 5 virgens prudentes, elas tinham compromisso com o Senhor, porque elas ouviram a
cabeça e diziam: aí vai 5 virgens prudentes, pois elas têm a marca do sangue do Senhor Jesus em suas vidas. Irmão, por onde nós passarmos, por onde nós palmear as plantas dos nossos pés, as pessoas que olharem para nós têm que ver a diferença em nossas vidas, porque se eles não verem, notar a diferença na minha e na sua vida, eles não vêm para a casa de Deus, eles não têm como você ganhar ele para o Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmão, as pessoas pregam a palavra do Senhor, mas talvez eles pregam e a sua vida não está de acordo com o que ele está pregando. Irmão, nós temos que pregar aquilo que nós vivemos e vivermos aquilo que nós pregamos, porque se nós não estivermos de acordo com a palavra do Senhor, o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Então é necessário que quando você vier aqui na frente para falar da grandeza e do amor de Deus, você se prontifica, faz uma autoanálise da sua vida, vê como você se encontra diante do Senhor, para que depois você possa abrir os seus lábios e pronunciar a palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse que as palavras que saírem dos nossos lábios, nós temos que prestar conta diante de Deus. E se a palavra que sair dos nossos lábios não for proferida pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ser condenados pelas nossas palavras. Então, irmãos, é um compromisso sério. A palavra de Deus, irmão, é algo sério. Não é para se brincar. É para você verdadeiramente saber que Deus é aquele que vai requerer de cada um de nós. Então, se nós olharmos aqui para essa mensagem, nós vamos ver aquelas virgens, elas tinham o azeite. Aqui o versículo 2 aqui diz que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Quando houve aquele clamor que diz, aí veio o esposo, aquelas 5 virgens prudentes estavam preparadas. O segredo, irmão, de nós nos encontrarmos preparados para encontrar com o Senhor é você nunca se descuidar da sua vida espiritual, é você nunca deixar de orar, é você nunca deixar de fazer visita, é nunca você deixar de proclamar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma, e que só através de Jesus Cristo o homem e a mulher podem encontrar a salvação. Eu lembro que aquelas 5 virgens prudentes, elas faziam todas essas obras, por isso elas eram chamadas prudentes. Aquelas outras 5 loucas, elas também faziam, mas faziam de qualquer maneira. Irmão, o Senhor não quer que nós façamos as coisas deles de qualquer maneira, mas que nós venhamos e venha nascer em nossos corações um desejo ardente pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E fazer as coisas do Senhor com amor, com fidelidade, com paixão naquilo que você vai fazer, irmão, porque nós estamos trabalhando para Jesus Cristo, e não é para qualquer um, não. É Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. É aquele que ali na cruz do Calvário, ele nos amou. Hoje mesmo o Senhor me deu uma mensagem, e a mensagem é dessa forma: Jesus morreu por amor. O que levou Jesus, irmão, ali naquela cruz foi o amor por mim e por você. Ele poderia recusar ir à cruz, mas ele, por amor, ele foi àquela cruz, para que nós, irmãos, hoje tivéssemos direito de estar aqui para falar da grandeza e do amor do Senhor. Mas aquelas virgens loucas ali, elas não eram
Então, na hora, o versículo 3: as roupas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não tinham azeite, irmão. O segredo do crente, para ser vencedor, ele tem que ter azeite. Sabe qual é o azeite? É o Espírito Santo de Deus na sua vida. É a sua oração. Em primeiro lugar, é a vigilância. Depois, ora. Jesus diz assim: vigiai e orar. Porque muitas das vezes vão ter pessoas que oram muito, mas na vez ele não vigia. E por uma palavrinha ele perde tudo que ele fez. Então, irmão, em primeiro lugar, vigia e depois ora. E as coisas demais o Senhor acrescenta na sua vida. Nós podemos ver que essas virgens loucas aqui, que não levaram azeite nas suas lâmpadas, elas não eram vigilantes. Elas andavam de qualquer forma. As pessoas olhavam para elas. Eles diziam dessa forma: parece que elas são crentes. Parece. Parecer não quer dizer que é, irmão. Você tem que ser um cristão autêntico. Você tem que brilhar por onde você passa. Jesus Cristo disse assim dessa forma: vós sois a luz do mundo. Se a vossa luz não excede, então não tem como clarear a casa. E outra palavra diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmão, o sal é temperado na medida. As nossas vidas têm que ter temperança do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nessa noite Ele quer nos temperar. Ele quer nos tratar como filhos e não como filhos bastardos. Porque o Senhor, irmão, Ele tem prazer em fazer a sua obra na minha e na sua vida. Aleluia. O versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aquelas prudentes, irmão, ela todos os dias estava ali nos pés do Senhor. Elas tinham um compromisso com a palavra do Senhor. Elas faziam o compromisso e cumpriam aquele compromisso. Hoje, irmão, nos dias atuais em que nós estamos vivendo, tem muito servo do Senhor que às vezes ele marca o compromisso e não cumpre. Isso é falho diante dos olhos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Se você não pode cumprir aquilo que você votou, então não faça compromisso. Mas se você fazer compromisso com alguém, cumpra com o seu compromisso e o Senhor vai honrar a sua fé. Aleluia. Aquelas virgens ali, prudentes, elas cumpriam com as suas obrigações. O servo de Deus, a serva do Senhor, tem que ser perfeito na sua maneira de proceder, no seu modo de agir, na sua maneira de viver, no seu modo aonde você passa. As pessoas têm que olhar em você e ver que Jesus é na sua vida. Se eles verem, irmão, que Jesus é na sua vida, você vai ganhar eles para o Senhor. Muitas das vezes, irmãos, eu falo quando estou pregando, e eu tive uma experiência dessa forma. Ali na cidade de Santa Bárbara do Oeste, ali do lado americana, morei ali por 21 anos. E todos os dias eu ia para a casa de Deus. Todos os dias eu pegava a minha finada esposa e ali nós íamos para a casa de Deus, eu e ela, a minha menina que hoje está com 23 anos e o meu menino que está com 22. Nós íamos para a casa do Senhor. Era do serviço para casa e de casa para a igreja, da igreja para casa e para o trabalho. E ali existia um pessoal que não era cristão, eles eram paranaenses, e todos os dias eles vinham ir para a igreja. E um certo dia ele disse assim para mim: Manuel, você pode vir aqui na minha casa para falar a palavra de Deus para mim? Eu falei: com muito prazer. Eu
Espírito Santo de Deus não é sábio. Ele sabe como convencer o pecador que ele precisa de salvação. Aí ele, naquele momento, ele foi perguntando, e o Espírito Santo de Deus automaticamente tomou os meus lábios e eu fui falando as palavras de salvação para ele. Passou-se alguns dias, eu disse para ele chama seu Cláudio, ele é diácono na igreja, os filhos dele são presbíteros, eu ganhei a família toda, são presbítero, evangelista, e assim sucessivamente. Aí eu disse para ele, seu Cláudio, eu estou pregando para o Senhor Jesus Cristo, eu não estou pregando praga de igreja. Praga de igreja não vai entrar no céu, mas quem vai entrar no céu é aqueles que fazem a vontade do Senhor. Aleluia. Onde o Senhor sentir em seu coração de servir a Jesus, e que ali pregue a palavra do Senhor na íntegra, que ali fala verdadeiramente que Jesus é o Salvador, e somente Ele salva e leva para o céu, o Senhor vai lá, o Senhor vai ver como a vida do Senhor vai mudar. Passou-se uma semana, ele aceitou Jesus como Salvador. Então, irmão, eu digo que o seu testemunho fala mais alto. Às vezes, você não precisa pregar, você vai pregar se te chamarem, mas por ele ver, eu todo dia indo para a igreja, para o trabalho, para casa, ele teve um desejo no coração de ouvir a palavra do Senhor. Aqui essas virgens prudentes, as pessoas olhavam para elas também, e por elas, eles iam para a casa do Senhor. Então, irmão, quem olha para nós, ele quer ver algo diferente na nossa vida. Se nós não tivermos algo diferente na nossa vida, não tem como nós ganharmos o nosso vizinho, não tem como nós ganharmos os nossos parentes. Em primeiro lugar, irmão, nós temos que ganhar da nossa casa, para depois ganharmos os de fora. Eu oro todos os dias para Deus salvar a minha família, para Deus salvar os meus filhos, para Deus salvar os meus primos, as minhas primas, os meus cunhados, as minhas cunhadas, todos os meus irmãos, meus sobrinhos, e depois eu oro pela massa humana que se move sobre a face da terra. É um dever, irmão, de todo cristão orar para que o Senhor tenha misericórdia nesse mundo, porque já é maligno, e o diabo não está lançando a força dele, ceifando almas, tirando vidas, e muitas das vezes as pessoas estão acomodadas, não estão preocupadas com as almas, com as vidas. E o Senhor naquele dia vai requerer de cada um de nós. Talvez, irmão, você não pode ir lá na cadeia, mas você pode fazer uma oração, e o anjo do Senhor vai dar liberta. Aleluia. Talvez você não pode ir lá pregar para uma prostituta, mas você faz oração, o anjo do Senhor vai dar liberta. Talvez você não pode ir lá pregar para um drogado, você faz oração, o anjo do Senhor vai dar liberta. Talvez você faça oração e Deus salva aqueles que há de ser salvos, porque Jesus disse assim em São João, está escrito: tem muitas ovelhas que não estão nesse aprisco, mas convém agregá-las. Irmão, tem muitas almas que estão fora e ainda estarão aqui dentro, porque a palavra do Senhor, eles são escolhidos de Deus, mas estão aí fora, porque o diabo, irmão, cegou o entendimento e a vista dele, talvez a matéria enxerga, mas espiritualmente eles estão cegos. Aleluia. O versículo 5: ele estava tão disposto, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas elas, irmão, adormeceram. Mas aqui está um segredo para quem é fiel ao Senhor. Aquelas que eram prudentes, o Espírito Santo de Deus acordou todas elas. Quando elas estavam com suas lâmpadas cheias, elas se prontificaram, se colocaram de pé. Aí vem uma questão que muitas das vezes as pessoas têm a oportunidade de estar na casa de Deus, tem como se encher da graça, da bondade, do amor, do azeite do Senhor, e não se propõe a fazer a vontade do Senhor. Aí, quando tem aquele irmão que está cheio do azeite, cheio da graça,
para mim? Porque, irmão, o mesmo Deus que abençoa o irmão, não é o mesmo Deus que pode te dar. Não fica mendigando as bênçãos, não, irmão. As bênçãos é para você, irmão. A bênção é para mim, irmão. A bênção é para todos nós. Aleluia! Então vamos desfrutar, irmão, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não faça, irmão, como essas virgens loucas, quando elas viram que a situação ficou desesperadora, elas correram ali para os virgens prudentes e disse para elas: empresta-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmão, elas teve tempo, irmãos, para encher as suas vasilhas, mas elas ficaram desapercebidas. Irmão, o cristão não pode andar de qualquer maneira, ele não pode ficar desapercebido, ele sempre tem que estar de prontidão, porque nós não sabemos a hora e o momento em que o Senhor vai vir nos buscar. Então, se você estiver desapercebido nessa noite, tome uma decisão correta. Diga: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter uma vida de compromisso com o Senhor, eu quero ter uma vida de retidão na sua presença, porque eu creio que o Senhor vai fazer a obra na minha vida e na vida da minha família. Aleluia, Deus. Glórias, aleluias. Deus tremendo, Deus está nesse lugar. Eu creio, Deus. Ele está esperando você adorar. Ele está esperando você direcionar a sua voz para o trono dele, para que ele possa derramar a sua voz. Aleluia! Mas é necessário, irmão, que nós venhamos nos comprometer com o Senhor, porque Ele quer compromisso com a igreja dele. Irmão, nós somos a igreja de Cristo. Aleluia! Nós somos os verdadeiros adoradores. Olha, irmão, se você prestar atenção na Bíblia Sagrada e você adentrar nas Escrituras, lendo a palavra do Senhor, você vai ver que os anjos, irmão, pediram para o Senhor para pregar a palavra, mas essa obrigação você não incumbiu a mim e a você. Então, irmão, os anjos queriam, mas Deus falou: não é eles que vão pregar. Irmão, o Senhor nos fez um pouco menor que os anjos, irmão. Olha, se você adentrar na Bíblia Sagrada, você vai ver que você não é qualquer coisa, que você é especial aos olhos do Senhor, que Deus tem um grande amor por tua alma. Por isso é que você se encontra aqui nesta noite, porque Ele tem prazer em te abençoar. Irmão, o Senhor não nos chamou, irmão, para viver uma vida de derrota, uma vida de tristeza, É Deus. uma vida de qualquer maneira, mas uma vida de santificação, uma vida de obediência. É necessário que nós venhamos saber que o Senhor tem algo melhor para as nossas vidas. Muitas das vezes, irmão, as pessoas estão preocupadas com muitas coisas, com tantas coisas, e se esquecem de se preocupar com a sua vida espiritual, se esquecem de saber que Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. A fé está se esfriando, o amor está se esvaindo, as pessoas estão deixando Jesus Cristo por qualquer coisa, estão afastando dos caminhos do Senhor, não querem mais compromisso com a verdade, mas estão indo em passos largos para a perdição eterna. E Jesus não nos fez, irmão, para nós sermos condenados. O Senhor nos fez para que nós fôssemos salvos. Aleluia! Aí está, irmão, a grandeza do amor de Deus, que Ele nos ama de tal forma, de tal maneira, que o único Filho dele deu,
Ele deu para mim, irmão, Ele deu para você. Nessa noite, Jesus está junto de você. Deus deu Ele para você. E nessa noite você vai dizer: Jesus, volta para minha casa comigo, Senhor. Senhor, vamos morar na minha casa comigo, Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Não só um momento, não só um minuto, mas eu preciso do Senhor 24 horas por dia, todos os dias da minha vida, porque sem a tua presença, sem o teu Espírito Santo na minha vida, eu morro, Senhor. Eu não vivo sem a tua presença. Irmão, o que nos faz ter uma vida cheia da graça de Deus, cheia do amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nós não devemos deixar essa chama apagar sobre as nossas vidas, como não apagou na vida dessas 5 mulheres prudentes. Aleluia. Aleluia. Irmão, se nós olharmos e prestarmos bem atenção, você decorrer a Bíblia, ela quase toda, de capa a capa, você só vai encontrar conselhos bons, conselhos que te levam ao encontro de Deus, que te levam ao encontro de Jesus Cristo de Nazaré. Mas muitas das vezes, irmão, tem pessoas que lêem a Bíblia e ele só pega aquilo que ele acha que serve, aquilo que muitas das vezes é para uma correção, ele não aceita, porque ele não quer ser comprometido com a palavra. Mas quando o homem e a mulher verdadeiramente ele quer ser comprometido com a palavra do Senhor, ele busca em Deus tudo que é bom para a sua vida espiritual. Aleluia. Aleluia. O versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, sai ao encontro. Os irmãos estão prestando atenção, vivenciando a palavra. À meia-noite, irmão, ouviu-se aquele clamor. Aquelas virgens prudentes, automaticamente elas se levantaram e saíram ao encontro. Quando aquelas virgens loucas pediram para que elas dessem do seu azeite, elas disseram para ela: não seja caso que falte a nós e a vós, mas idem antes aos que o vêm comprar para vós também. Irmão, o segredo do cristão ser abençoado é ele sempre ter a sua lâmpada acesa, é ele sempre ser cheio do poder de Deus. Aleluia. É ele sempre não ser desanimado, é ele sempre ser prudente, é ele sempre ser comprometido com a palavra do Senhor. Então ele vai ser cheio do azeite que está falando aqui. Deus tremendo, Deus de glória, o Senhor, irmão, Ele está visitando corações aqui nesta noite. Eu creio, Deus. O Senhor, Ele está fazendo algo extraordinário. O Senhor está fazendo milagre acontecer na sua vida. O Senhor é aquele irmão que está nesta noite pegando a sua causa para mudar a sua situação. Aleluia. Como Ele faz na vida de muitos, Ele quer fazer na tua. Irmão, o segredo para nós sermos abençoados é nós nunca perdermos o foco, irmão. O foco, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que tem muitas pessoas que começam a caminhada na presença do Senhor
20 anos e estaciona, fica parado, às vezes até se desvia. Irmão, se Jesus chamar ele será condenado. E Deus não é injusto, não, irmão. E às vezes, um ladrão, um macumbeiro, uma prostituta, um drogado, aqueles que a sociedade discrimina, despreza, ele aceita Jesus hoje. E se ele morrer amanhã, irmão, aceitando Jesus hoje, amanhã ele será salvo, porque ele aceitou Jesus como Salvador. Aleluia! Porque ele confessou que Jesus é o seu Salvador. Irmão, não está em quantidade de anos que você serve ao Senhor. A certeza da sua salvação, irmão, está na fidelidade para com o Senhor. Está, irmão, você não se apegar no tempo cristão que você tem, mas todos os dias você servir ao Senhor como se fosse o primeiro dia da sua vida, como se fosse o primeiro dia que você entrou na igreja, que você começou a caminhar as plantas dos seus pés na casa de Deus. Aleluia! Aí está o segredo para nós sermos abençoados pelo Senhor. Eu creio, Deus. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as outras disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí, irmão, quando a situação apertou, elas recorreram a quem tinha. Mas o crente sabe, irmão, ele é prudente até nessa hora. Ele não divide. Ele não divide, não. Às vezes, irmão, nós estamos aqui na face da terra, nós temos oportunidade. Se nós vermos alguém fraco na fé, você vai incentivar ele para ir para a igreja, mas não dê o seu azeite para ele, mas incentiva ele a buscar o azeite também, porque o mesmo azeite que você está buscando é o que ele pode buscar, e é o que vai levar ele para o céu. Se você emprestar o seu azeite